É uma alegria muito grande para nós, da Missão a Poder de Deus, estar aqui junto com vocês. Como todos sabem, né, hoje o Ironi está em peregrinação pela Terra Santa. Ontem ele estava pregando, sabe onde? Em Istambul. Pertinho daqui, né? Pertinho, né? Então hoje nós estaremos aqui orando junto com vocês que estão aqui, junto com vocês que estão em casa. Mas nesse momento inicial de pregação, eu sei que vocês amam o Ironi de paixão, não é verdade? Nós da missão também amamos muito ele. Então eu gostaria de convidar vocês a rezar um pouquinho pelo Ironi, né? Ele está lá em terras estrangeiras, pregando a palavra, e que nós possamos interceder por ele, não é verdade? Vamos rezar? Vamos, né? Pode ficar sentado mesmo, né? Senhor, eu te peço nesse momento que tu possas abençoar a vida do Ironi, ele que é um missionário da tua igreja, que está pregando em terras estrangeiras, que tu possas abençoar a vida dele, que tu possas abençoar o caminho dele, que tu possas derramar a graça, Jesus, de toda ousadia, de todo milagre, de toda parresia, Senhor, onde ele estiver, que tu possas usá-lo, Senhor, para tornar o teu nome conhecido e amado por todos, que tu possas derramar graça, bênção sobre a vida dele, e eu te peço, Jesus, que neste dia tu possas dar a ele a graça do descanso e da plenitude em ti, e acima de tudo, eu te peço uma porção dobrada do teu Espírito para ele, que tu possas usá-lo ele, Senhor, com prodígios e milagres para com o teu povo, lá do outro lado do mundo. É o que nós que estamos aqui pedimos, Senhor, pelo teu nome, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos seus anjos e dos seus santos, em prol da vida do Ironi. Amém? E nós estamos aqui hoje para rezarmos pelas nossas famílias. Quem aqui quer ser curado e restaurado? Eu levanto a mão primeiro. Nós precisamos da cura e da restauração a todos os dias, não é verdade? E algo que a gente às vezes até esquece é que nós devemos rezar pelas nossas famílias, pelos nossos antepassados, pedindo assim para Deus nos libertar mesmo, nos dar a cura, nos dar a restauração, realizando na nossa vida o quê? A quebra de maldição, alguma maldição hereditária que foi lançada sobre as nossas vidas, algo assim que nos incomoda e a gente às vezes nem sabe o que é. E o que o Senhor colocava no nosso coração para que nós pudéssemos estar aqui rezando nesse dia, é que nós temos que entender o quê? Que para nós alcançarmos a cura da nossa ferida familiar, aquela cura que às vezes daquela ferida que sangra, daquela ferida que não quer fechar. Vocês já viram aquelas feridas assim que aparecem no corpo, que ela não cicatriza e fica o sangue saindo? Já viram isso daí em alguma pessoa? Às vezes na nossa alma, essas feridas ficam e elas vão minando o nosso dia a dia, vão minando a nossa convivência com nossos familiares, com os nossos entes queridos, e nós não sabemos como reverter essa situação. Dentro dos nossos lares, infelizmente, nós vemos, muitas vezes, a falta de perdão, a falta de amor, a falta de misericórdia. E essas feridas são as causadoras de tudo isso, não dando espaço para que o convívio pleno na graça de Deus aconteça dentro dos nossos lares. Quem aqui passou ou passa por situação semelhante, levanta a mão. Eu passo por isso.
Eu acho que todos nós passamos por isso. E o que Deus quer fazer aqui conosco neste dia? Neste dia que nós estamos orando e rezando pela família. Deus quer secar essa ferida que há na tua vida. Se você tem essa ferida que te deixa com esse, às vezes até rancor dentro do seu coração, Deus quer secar essa ferida no dia de hoje. Não é à toa que você está aqui nesse auditório, não é à toa que você que está aí em casa está acompanhando a gente. Mas o Senhor, Ele quer curar todas as tuas feridas. Você acredita nisso? Eu acredito. E o Senhor hoje, Ele nos dá a fórmula. Uma fórmula que não é tão nova assim. A fórmula para curar as nossas feridas. Alguém sabe me dizer aqui qual é essa fórmula? O amor, o clamor do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Hoje o Senhor vem nos dizer aqui, que para que nós sejamos curados, para que nós sejamos restaurados, não existe outra via, e não existe outro caminho, a não ser pela vida de oração e pelo clamor do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Se você quer dar um passo para que sua vida possa melhorar, para que sua vida possa caminhar de forma mais leve, não sem tribulação, mas sabendo enfrentar as tribulações, se for sem tribulação, melhor ainda, mas que nós possamos entender que com o Espírito Santo de Deus, a nossa vida, os nossos problemas, eles se tornam mais leves. O próprio Jesus fala, no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Por quê? Venceu pelo amor, venceu pela persistência, venceu pela garra de fazer a vontade do que o Pai havia colocado no coração dele. E essa mesma vontade, essa mesma garra, essa mesma vida de oração, essa mesma entrega ao Espírito Santo de Deus, é que nós, como famílias, devemos ter. Nós vivemos o mês de agosto, meditando sobre a vida em família, sobre a vida do leigo, sobre a vida sacerdotal e religiosa. E para encerrar esse mês, o Senhor nos traz de volta a entendermos o que Ele quer para as nossas famílias. O que Ele quer que nós possamos viver em família. Eu não sei aqui o que você está vivendo na sua casa, mas o Senhor quer que ela seja plena da graça de Deus. Abram a palavra de Deus, aquele que trouxe a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3. E ali no versículo 3, o Senhor coloca assim: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? E Jesus, conhecendo tudo o que estava no coração de Nicodemos, respondeu para ele: em verdade te digo, Nicodemos,
Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. O Senhor quer que nossas famílias possam renascer do Espírito Santo de Deus. O Senhor quer que as nossas famílias, elas possam ser reconstruídas através do Espírito Santo de Deus. Nicodemos era um grande homem que vivia naquele tempo em meio aos judeus, ele era um sacerdote, ele foi procurar Jesus à noite, com medo de ser encontrado por aqueles que não gostavam de Jesus. E ali Jesus falou para ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aquele que nasceu da carne é carne, aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Que as nossas famílias possam, a partir de hoje, renascer do Espírito Santo de Deus, que nós possamos ir atrás de curar as nossas feridas no poder do Espírito Santo de Deus. Ainda hoje de manhã nós conversávamos, eu, o Ricardo, o Marcelo, com o Padre Eduardo, e o Padre Eduardo falava assim para nós: por que as pessoas, quando tem problema no coração, problema de saúde no coração, elas correm atrás de um médico? Não é verdade? Se você sabe que o teu coração não está batendo direito, está descompassado, está com disritmia, a primeira coisa que você faz é o quê? Procurar um médico, procurar um cardiologista. E quando nós sabemos que o nosso coração, ele está ferido, ele está magoado, ele está frio, ele está sem vida, nós como família, nós como membros da Igreja de Cristo, nós titubeamos em procurar ajuda, nós titubeamos em clamar o Espírito Santo de Deus, nós titubeamos em viver intensamente a graça de Deus no nosso lar, no clamor do Espírito Santo, para que o nosso coração seja curado, para que o nosso coração seja restaurado. E muitas vezes, quando nós nos encontramos desse jeito, nós procuramos outros lugares fora a igreja do Senhor, para que a nossa ferida do coração ela seja curada. E muitas vezes caímos em outros cultos, em outros ritos, e deixamos o Senhor de lado. O Senhor vem dizer para nós hoje, como família, que é hora de nós pararmos, que é hora de nós acreditarmos que a cura das nossas famílias está na graça e no poder da oração, que a cura das nossas famílias, ela vem do céu, que toda maldição hereditária que foi lançada sobre a tua vida, com experiências negativas com os teus antepassados, elas estão para ser rompidas através da sua procura e do seu clamor ao Senhor, pedindo para que o Espírito Santo lave e renove a sua vida. É isso que o Senhor quer para as nossas famílias. Eu tenho dentro da minha casa um exemplo vivo de busca e de restauração. Lá em casa, eu e minha esposa, eu sou casado com a Ellen, eu sou pai do Mateus, de 2 anos e meio, 3 aninhos, e da Gabriela, com 8 aninhos.
Quando Mateus ele foi concebido, nós fomos até a casa de uma irmã para orar, pedir para que ela orasse pela gente, porque lá em casa um hábito que nós temos, graças a Deus, graças à missão, ao poder de Deus que tem nos ensinado isso, é de orarmos, é de buscarmos a nossa cura através da oração. E a Ellen estava ali no seu 3º mês de gestação do Mateus, e nós fomos rezar com a Dalva e com o Eduardo, que é um amigo nosso da comunidade, um casal amigo nosso da comunidade lá de Maringá, onde eu moro. E naquele momento de oração, onde nós rezávamos pela gestação do Mateus, pela minha vida, pela vida da Ellen, pela vida da Gabriela, o Senhor, Ele nos revelou que existia uma maldição hereditária sobre a vida dos homens na nossa família, que o inimigo, ele não queria, por intermédio de uma maldição hereditária, que na nossa família acontecesse o nascimento de homens. Nós acolhemos ali naquele momento de oração, nós rezamos e clamamos pela vida do Mateus, pela minha vida, pela vida da Ellen, pela vida da Gabriela. O Senhor mostrava homens que não conseguiram ser gerados nos ventres dos nossos familiares no antepassado, e ali nós saímos, clamando o Espírito Santo de Deus, orando e rezando, e principalmente pela vida do Mateus. E o Mateus foi sendo gerado no ventre da Ellen. Quando foi o 7º mês, o início do 7º mês, a Ellen foi fazer o exame do Doppler. As mulheres que já foram mamães aqui conhecem isso, né? É aquele ultrassom que identifica todos os desenvolvimentos da criança, se está ok ou não. Naquele dia, foi coisa assim de cinema. Ela fez esse ultrassom, ela foi para a sala do obstetra, e o obstetra já falou, olha, daqui para o hospital. O cordão umbilical da Ellen estava doente, a placenta dela estava doente, e estava roubando todos os nutrientes e a alimentação do Mateus. E o Mateus, ele ainda não tinha entrado em sofrimento no ventre dela. Então foi assim aquela loucura. Eu saí do meu serviço, que o médico ligou para mim, fomos para o hospital, ali o Mateus nasceu prematuro, ele nasceu antes da hora, mas com a graça de Deus, ele nasceu sem problema nenhum. É um menino saudável, é um menino de 3 anos de idade, que é inteligente, está na escola, ele faz a alegria no nosso lar, junto com a Gabriela. E por que eu estou testemunhando isso para vocês? Porque foi pela força da oração que nós conseguimos romper com aquilo que o inimigo tinha decretado que era perdido dentro da nossa casa. E o Mateus, ele veio cheio de vida, ele veio cheio da graça de Deus para provar o quê? Que a vitória está naquela família que busca o poder do Espírito Santo no ambiente familiar. E eu testemunho isso aqui para vocês, por quê? Porque nós devemos clamar e devemos rezar e devemos pedir para Deus fazer os milagres. Assim como Ele fez esse milagre na minha vida, na vida da minha família com o Mateus, e eu falo ainda mais, o Mateus, ele foi na nossa família
o ponto-chave de determinação, de rompimento com aquilo que o inimigo havia lançado sobre a nossa casa. Eu tenho certeza que a minha posteridade, que virá do nascimento dos filhos dos meus filhos, eles não terão mais essa maldição sobre a vida deles, porque pelo poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz e pela vida do Mateus, nós conseguimos romper com aquilo que um dia foi maldição em cima da nossa casa. A cura da ferida familiar foi fechada ali pelo poder da oração. Se aconteceu na minha casa, também pode acontecer na sua casa. Vocês acreditam nisso? Quantas vezes que nós vemos as famílias sofrendo sem saber o porquê do sofrimento? Dentro das famílias, existe um caminho a ser seguido. Existe uma ordem a ser trilhada. A mãe é mãe e o pai é pai. O pai, ele é a autoridade da família. A mãe, ela pode ser a líder em casa, mas a autoridade vem do pai. E isso não é colocado por mim, isso está na palavra de Deus. Tem que se amar, tem que se respeitar, mas tem que saber o caminho a ser percorrido, o caminho a ser trilhado. E quantas vezes que nós vemos famílias sendo destruídas pela falta de oração e pela falta de entendimento da palavra de Deus. E o que o Senhor quer colocar aqui para nós hoje? Para que as famílias sejam curadas, para que as famílias sejam restauradas, para que as feridas familiares sejam curadas, sejam restauradas. Homem, encontre a sua posição dentro da sua casa. Cuide da sua família. O Senhor fala aqui para mim que tem muitos homens aqui dentro e lá em casa que estão assistindo, que não assumem o seu compromisso de pai de família dentro da sua casa. O Senhor está falando para você hoje, toma posse da bênção, da graça que eu te dei como pai de família, para que a graça ela possa acontecer dentro da sua casa. O Senhor me fala de muitas mulheres que não assumem a sua maternidade. O Senhor fala para você hoje, mulher, cuide do seu filho. Cuide da vida do seu filho. Ore por ele. Clame o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, para que ele, o menino ou a menina, cresça na graça e na plenitude do Senhor. O Senhor aqui hoje, Ele fala que para você, homem, que você seja pai. Para você, mulher, que você seja mãe. Não existe autoridade maior sobre a vida dos filhos do que aquela dada aos pais. Muitas vezes nós vamos até as pessoas e pedimos assim, eu já fiz isso, reza pelo meu filho. Às vezes o filho está enfermo, fulano de tal, reza pelo meu filho. Padre, reza pelo meu filho. Essa oração tem valor? Essa oração tem muito valor. Mas só que o maior poder e a oração mais poderosa sobre a vida do seu filho é aquela que você faz por ele.
Vocês estão conseguindo entender o que o Senhor está trazendo para nós hoje? O Senhor quer que nós sejamos famílias em oração. Famílias que rezem um pelo outro. Família que busca o Espírito Santo de Deus presente dentro da sua casa. Porque é só dessa forma que a vitória ela será derramada sobre a tua casa. Se nós não buscarmos a plenitude do Senhor, se nós não buscarmos a presença dEle em nossa vida familiar, a graça dEle não vai estar sobre a nossa casa. Nós temos que buscar, nós temos que querer, nós temos que ir atrás, nós temos que, como família, participar da Santa Missa e rezar junto com os nossos filhos. Tem muitos pais que não se importam de colocar os seus filhos na catequese. É importantíssimo que o seu filho vivencie a vida da igreja desde pequeno. É isso que o Senhor traz para nós hoje, para que as nossas feridas elas sejam curadas, para que as nossas feridas sejam cicatrizadas. A pomada da ferida familiar se chama Espírito Santo de Deus. Foi ela que cicatrizou a dúvida que estava no coração de Nicodemos. Eu tenho certeza que depois desse diálogo com Jesus, Nicodemos saiu dali sendo um outro homem, porque ele sentiu a presença do Espírito Santo de Deus. E é isso que o Senhor quer de nós aqui hoje. Que nós possamos sair daqui, homens e mulheres diferentes, que busquem a graça de Deus na família. Falo para você que está em casa também, que o Senhor quer que a sua família seja diferente, que a sua família seja curada, que a sua família seja restaurada, mas o Senhor quer também que você possa rezar por isso. Dentro do seio familiar, nós encontramos hoje alguns pontos que são definitivos para que a graça de Deus não aconteça. Dentro das famílias está faltando fidelidade e respeito. Quantas famílias sendo destruídas pelo adultério, pela infidelidade, pela falta de respeito. Não precisa responder para mim aqui. Você respeita o seu esposo? Você, esposo, respeita a sua esposa? Você, mãe e pai, respeita o seu filho, a sua filha? Na palavra de Deus está escrito: pais, não irriteis os vossos filhos. Está lá em Filipenses. Será que dentro da minha casa está havendo respeito? Está havendo a fidelidade? E o Senhor, nesse momento, Ele está curando um homem que sofre com o pecado do adultério. Esse homem está lá em casa, está chorando em frente à TV. Por acaso você parou nesse canal? E o Senhor, Ele está te dando a graça de rever a sua vida, de ser fiel à sua esposa. E existem pessoas aqui dentro também que sofrem desse mal, o mal da infidelidade. E a cura da sua casa, da sua ferida familiar, a partir de hoje, pelo poder do Espírito Santo, está concretizada.
porque você será um novo homem. Nós vemos dentro das famílias também a falta de diálogo, a falta de perdão. Nós vemos a televisão tomando espaço daquilo que poderia ser o convívio familiar saudável. Muitos programas que são assistidos que tiram o convívio familiar, programas que não são saudáveis para a vida familiar. Como que eu quero que a minha família seja curada? Como é que eu quero que a minha família seja restaurada, se dentro da minha casa eu não converso nem com a minha esposa, nem com o meu esposo, né? Você que é mulher, se você não conversa com os seus filhos, como é que você quer que a graça de Deus aconteça dentro da sua casa? Como é que você quer que o Espírito Santo de Deus haja em plenitude, se você não consegue perdoar? Hoje o Senhor, Ele nos traz a graça do perdão, a graça do diálogo, para o convívio das nossas famílias. Se eu quero que um milagre aconteça dentro da minha casa, se eu quero que a minha ferida seja curada, acima de tudo, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que conversar, eu tenho que dialogar, para que a minha família seja feliz, para que a minha família esteja em Deus. E um outro ponto que o Senhor coloca para nós, é que dentro das nossas famílias, tem que existir o amor, tem que existir a presença do Senhor, porque é no amor que a gente consegue perdoar. Nós temos que amar aqueles que estão junto com a gente. Eu estava lendo um livro que diz assim, que a gente nunca deve falar as coisas quando estamos com raiva, quando estamos irados, porque isso daí não vem de Deus, e é aí que a ofensa acontece. E quantas vezes dentro da nossa casa, que a gente passa por situações difíceis, e a primeira coisa que vem na boca da gente é a agressão, não é verdade? Né? É a mulher agredindo o marido agredindo a mulher, e às vezes pai e mãe agredindo os filhos. Se eu quero a cura da minha ferida familiar, no lugar da agressão, tem que ter o amor, tem que ter a presença viva de Deus. Um outro ponto que o Senhor coloca para nós refletirmos hoje, é que as palavras de amor, elas não devem ser economizadas. Quem aqui gosta de ser elogiado? Levanta a mão. Todo mundo gosta, né? Porque às vezes dentro da nossa casa não acontece isso. Eu vou falar uma coisa aqui, que você pode até dar risada. Quanto tempo faz que você, mulher que está aqui, não fala para o seu marido assim, ô bem, como você está lindo hoje? Vocês dão risada, né, mulherada? Né? Mas independente da idade, independente do tempo de casado, tem que falar, ô bem, você está lindo hoje, ô amor, você está lindo, e você, homem, toma vergonha na tua cara, larga a mão de ser machão, e fala assim, bem, os anos não passam, os anos não passam para você, os anos estão assim deixando você cada vez mais jovem. Tem que falar desse jeito, né? Você está dando risada aí, mas tem que falar assim, porque é assim que a graça de Deus acontece dentro da tua casa, através do elogio, através das palavras de amor.
Nossa, mas como você está linda hoje, né? Mesmo com esse cabelinho aí parecendo um leãozinho, mas você está muito linda hoje, né? Estão dando risada, né? Mas é verdade, né? Falar assim, nossa, bem, quando eu casei com você, você tinha cabelo, né? Agora você não tem mais. Mas eu te amo cada vez mais e mais. Gente, é engraçado ouvir isso, né? Mas é Deus fazendo a obra no lar, porque onde existe palavras de amor, onde existe gestos concretos, ali existe a cura da ferida familiar. Esse momento de riso, de alegria que nós tivemos aqui, ele vai acontecer dentro da sua casa. Experimenta isso. Porque a alegria, ela está onde o Espírito Santo de Deus está. Isso daí é verdade. E eu quero pegar em mais um ponto aqui. Lá em casa, eu e a Ellen temos o costume de falar para os nossos filhos, desde quando eles nasceram: eu te amo. Quem aqui, não precisa levantar a mão, tá? Quem aqui nunca disse eu te amo para o seu filho? Eu sei que tem gente aqui que nunca disse. Então está na hora de você tomar vergonha na cara, né? E falar para o teu filho, falar assim, ó, eu amo você. Porque quando você fala, eu amo você, quem está dentro do teu filho é Jesus Cristo, porque ele é templo vivo do Espírito Santo de Deus, e nesse momento você está fazendo uma declaração de amor ao Pai, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Para de ser machão, e chega lá e fala para o teu filho, filho, eu amo você. Eu ensino os meus filhos a falarem isso, e eles falam para mim. O Mateus com 2 aninhos, o Mateus com 2 aninhos, ele já falava, pai, eu te amo. Ó, só para vocês terem uma ideia, o Mateus, a gente chega assim e fala assim, filho, conta o segredinho para o pai. Ele abaixa no ouvido e fala assim, pai, eu te amo. Porque nós estamos ensinando, porque nós estamos plantando no coração dele, nós estamos derramando sobre o coração dele o Espírito Santo de Deus, nós estamos ensinando ele a amar, é o gesto concreto do amor. Através do eu te amo, nós aprendemos a perdoar, e é isso que o Senhor nos convida a fazer nesse dia. Se nós queremos ser curados das nossas feridas familiares, nós devemos aprender a amar. Amar, amar, amar e não querer nada em troca. Nós às vezes achamos assim, que Jesus Cristo, ele nasceu sabendo tudo, não é verdade? Quis Deus que o seu filho nascesse no seio de uma família. Escolheu Maria para ser sua mãe e escolheu José para ser seu pai adotivo, não é verdade? O amor que nós vivemos hoje, que nós experimentamos desse Cristo vivo e ressuscitado, ele foi plantado no coração desse Cristo vivo por Maria e José. É muito sério isso. Tem um livro que chama José, Esposo e Pai, que ele fala assim, que aquelas parábolas que Jesus pregou e que estão na Bíblia Sagrada, Jesus não tirou do além, não. Eram as histórias que José contava para ele quando criança. Tudo aquilo que nós, como pai e mãe,
plantarmos no coração dos nossos filhos, eles realizarão. Para nós rezarmos, termos um momento de oração, eu quero dizer uma coisa muito séria aqui para você. Quem aqui é mãe e quem aqui é pai, levanta a mão. A maioria. E quem não é, em nome de Jesus, ainda vai ser. Porque o Senhor está derramando a graça da maternidade em muitas mulheres aqui hoje que não têm filhos. O Senhor está dando para você, mulher, essa graça. Tem alguém aqui que está querendo engravidar e não consegue, né? Tem homem segurando a mão da mulher para não levantar a mão, que eu estou vendo, né? Você que levantou a mão, o Senhor está te dando essa graça. Toma posse, porque é a graça da maternidade. O Senhor está curando muitos homens também, que têm problemas muito sérios, de baixo teor de espermatozoides. Eu falo para homens que estão aqui dentro e homens que estão lá em casa. O Senhor está curando você, e você será pai. O Senhor vai te dar essa graça de ser pai. Toma posse. E o que eu quero falar é o seguinte: para você que é pai, para você que é mãe, o Senhor nunca vai cobrar você do pecado do seu filho. O Senhor nunca vai cobrar você do pecado do seu filho. Porque quando ele crescer, a vida é dele. Ele que vai escolher os caminhos dele. Mas o Senhor vai cobrar você, vai cobrar a mim, daquilo que eu não ensinei o caminho para os meus filhos. Se você não ensinou na sua casa a clamar o Espírito Santo, se você não ensinou na sua casa a orar, se você não ensinou na sua casa a pedir perdão, ao seu filho pedir perdão, a você perdoar a sua esposa, o seu esposo, e o seu filho não fizer isso, você um dia será cobrado. O que o Senhor quer de nós hoje é que nós possamos entender que pela força da oração, a família ela é constituída pelo poder da oração. Pela força da oração dentro da tua casa, a tua ferida familiar vai ser curada, vai ser cicatrizada pela ação viva do poder do Espírito Santo de Deus. Fecha teus olhos e reza comigo. Senhor, derrama agora o teu poder, derrama agora o teu Espírito Santo sobre a minha vida. Senhor, eu te peço agora que o meu lar seja novo. Eu te peço agora, Senhor, que o meu lar seja restaurado. Eu te peço que tu possas fazer uma obra nova na minha vida, Senhor. Eu te peço, Senhor, que pelo poder da oração, que pelo poder do teu Espírito Santo, a minha casa seja nova, que todas as maldições hereditárias de enfermidade, de desajustes familiares, sejam derrubadas por terra agora. Eu te peço, Senhor Jesus, que tu possas fazer uma obra de restauração na minha família, que tu possas fazer uma obra de restauração na minha vida. É o que eu te clamo, Senhor Jesus, é o que eu te peço. E o Senhor, Ele está libertando muitas famílias que estão aqui hoje da maldição da doença do câncer dentro da sua casa. O Senhor está libertando gerações após gerações. A sua família tinham, porque não tem mais, pessoas que morriam com o problema da enfermidade do câncer, e o Senhor hoje está libertando a tua casa desse mal. Toma posse. Por que que isso está acontecendo? Por que que essa libertação está sendo derramada? Porque você teve a consciência
que para a sua família ser curada e restaurada, para que todo mal hereditário seja derrubado por terra, é necessário que a oração e que o Espírito Santo de Deus se façam presença dentro da tua casa.